Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, tudo bem? Iniciando mais um Jornal Abre Aspas, com a parceria entre a SP-Rio Mais e o Jornal O Vale. Nós estamos iniciando hoje um pouquinho mais tarde, por conta de problemas técnicos. Mas você está ao vivo conosco, tanto pela fanpage do Jornal O Vale, como também na fanpage aí do Facebook da SP-Rio Mais. Interaja conosco, participando aí, deixando o seu comentário nessas transmissões. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da emissora, da SP-Rio Mais, e também junto com a Thaís Pérez, que é editora de cidades do Jornal O Vale. Muito bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom, nos destaques de hoje, a gente vai comentar aqui sobre a questão do trabalho, né? O Brasil criou 47 mil empregos com carteira assinada no mês de julho, só que aqui na região do Vale do Paraíba, na contramão, né? Aqui foram cortados aí cerca de 130 postos de trabalho durante o mesmo mês. A corrida presidencial, as candidaturas de Geraldo Alckmin, Lula e Jair Bolsonaro, né, são contestadas no Tribunal Superior Eleitoral. O Vale do Paraíba possui 22 milionários que disputam as eleições deste ano. E também no esporte nós vamos falar sobre o São Paulo, que acabou empatando com o Paraná e viu a vantagem diminuir no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense venceu e alcançou a mesma pontuação do Corinthians. Esses destaques você acompanha durante a programação. Nós já vamos direto aqui com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira, dando início ao Jornal Abre Aspas. Olá, tem candidato tomando susto por aí. Os procuradores eleitorais prometem não dar moleza em relação à lei da ficha limpa. A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio impugnou ontem o registro do senador petista Lindbergh Farias, candidato à reeleição, porque o Tribunal de Contas do Estado reprovou suas contas de quando era prefeito de Nova Iguaçu. Candidatos condenados em órgãos colegiados, como os tribunais de contas, também ficam inelegíveis por 8 anos, desde que a ficha limpa foi promulgada pelo presidente Lula em 2010. O problema foi a dispensa de uma licitação para serviços de levantamento topográfico da cidade. Lindbergh nega qualquer irregularidade e diz que a decisão escancara uma perseguição ao PT e a ele próprio. Aqui em São Paulo, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu ação de impugnação contra a candidatura do governador Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. Isso por causa de que parte das certidões e documentos exigidos, esses documentos estavam ilegíveis. Veja só que descuido da sua assessoria, que foi logo informando que houve problemas no processo de digitalização via internet. Uma coisa do tipo culpa do scanner. Márcio França encaminhará à Justiça Eleitoral cópias legíveis para conseguir elegibilidade. Muito bem, olha, a região do Vale do Paraíba ela possui 22 milionários na briga pelo voto. O candidato mais rico tem um patrimônio declarado de 20 milhões de reais. Este é o destaque do editor da Economia do Jornal O Vale, Xandu Alves. Muito bom dia, Xandu. Bom dia, amigos da rádio SP-Rio Mais e os ouvintes que nos acompanham pelo Abre Aspas do Jornal O Vale. O Vale Paraíba tem 22 candidatos que concorrerão nas eleições de outubro com patrimônio declarado ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acima de 1 milhão. Esse grupo dos milionários é responsável por 75,8% do total de bens declarados pelos 101 candidatos da região. Outros 40 postulantes não cadastraram bens no sistema do TSE. Juntos, esses 22 candidatos somam 67,9 milhões em patrimônio dos 89,6 milhões declarados pela totalidade dos candidatos da RM Vale. A lista conta com 6 empresários, 4 professores, 3 médicos, 2 advogados, 2 deputados, 2 vereadores e um representante de comerciante, jornalista e policial militar. De acordo com os dados do TSE,
O ex-prefeito de Pindamonhangaba, o empresário Vitor Ardito Lerário, que concorre a deputado estadual pelo PP, é o mais rico da lista, com patrimônio declarado de 20,9 milhões, 23,43% do total da região. É isso aí, um abraço. Muito bem, obrigado ao Xandu pelas informações. É um dos destaques, né? Trazendo aí esses milionários, já temos aí milionários aí concorrendo nas eleições deste ano. Então, o Vale tem feito esse raio-x, né, dos candidatos locais, né? Exatamente. O que é curioso nessa lista dos top 20 mais ricos, né, candidatos a concorrer aí cargos, o Vitor Ardito, né, que o Xandu comentou na entrada dele, tem patrimônio de 20,9 milhões. Se comparado com o Geraldo Alckmin, que é que é o concorrente ao governo do estado, ele tem apenas 1,038 milhão. Então, dá para o eleitor ter uma ideia mais ou menos do que possivelmente foi declarado ou não, talvez fazer uma reflexão maior sobre isso. Né? Porque muitos números não batem, né? A conta não fecha, né? Exatamente. E tendo esse patrimônio também, eles podem, tendo bastante dinheiro, eles podem financiar também a própria campanha. Isso é um ponto positivo para eles também, enfim, de bancar a própria campanha, já que eles estão aí na disputa, né? Enfim. Toda essa questão do financiamento de campanha tem que ser revisto numa reforma política muito séria, né? Uhum. Não esses remendos que constantemente se faz. Uhum. Só uma correção, eu disse candidato ao governo do estado, não, candidato à presidência, né? E outra comparação também, o Ciro Gomes tem 1,6 milhão, ou seja, um candidato a deputado que tem 20 milhões declarados e uma presidência que tem apenas 1 milhão. Se a gente fizer uma comparação, uma casa aqui em São José dos Campos, no Jardim Esplanada, por exemplo, pode custar 1 milhão, né? A gente sabe que a maioria dos candidatos tem até mais de uma propriedade, né? Sem contar veículos, herança, enfim. Dá para ter essa análise. Olha, em um ano de eleições, o programa Bolsa Família do governo federal ganhou 3.500 novas famílias aqui no Vale do Paraíba. Esse é o destaque também. E quem traz esse destaque é a editora de alcance do jornal O Vale, que é a Júlia Carvalho, que nos traz o destaque nessa manhã. Júlia, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, e todos que nos acompanham aqui no jornal Abre Aspas. E na página 10 dessa edição, você pode conferir que o número de beneficiados pelo Bolsa Família cresce às vésperas da eleição. Foram 1.500 famílias a mais em julho e 3.500 em agosto, na comparação com o mesmo período em 2017. Até o final deste mês, mais de 86 mil famílias irão receber um repasse médio de R$ 176,49 na região, contra 82.146 famílias em agosto do ano passado, com benefício médio de R$ 166,69. O governo diz que as oscilações são normais no programa. Para mais notícias, acesse nosso site www.ovale.com.br, nosso Facebook, Instagram e Twitter, no @Jornal O Vale. Tchau, tchau. Muito bem, obrigado, Júlia, pelas informações. Todo o conteúdo aí disponível nas redes sociais e no próprio jornal, na edição de hoje do jornal O Vale. Olha, falando de desemprego, o Brasil ele gerou no mês de julho 47.319 empregos com carteira assinada. O resultado ele é o melhor dos últimos 6 anos para o mês e foi disponibilizado aí pelo Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho ontem. Já na contramão do país, o Vale do Paraíba e a região Bragantina, juntando aí, fecharam 130 postos de trabalho com carteira assinada no mês de julho. Em julho, o pior desempenho foi o de Atibaia. Atibaia teve um saldo negativo aí de 163 empregos, seguido aí por Ubatuba, que fechou 140 postos, né, de trabalho, e também São Sebastião, que teve um saldo aí de 109 demissões durante o mês, né, o mês passado.
Você vai acompanhar já a imagem dessas 3 cidades que, na verdade, Atibaia teve esse saldo negativo, mas depois nós tivemos aí, agora no seu vídeo, é isso, você vai aparecer agora no seu vídeo essa imagem exatamente aí. Atibaia, Ubatuba e São Sebastião são as 3 cidades onde você teve um saldo negativo, aí um destaque para Atibaia, com esse saldo bem, 163, aí, perda de 163 empregos. Bom, das 3 maiores cidades da região do Vale, o melhor desempenho em julho foi o de São José dos Campos. Aí no saldo, a cidade teve saldo de 127 vagas abertas e foi a construção civil que puxou a criação de empregos. Jacareí teve saldo positivo também de 38 vagas e Taubaté terminou o mês com um saldo negativo de 6 vagas. As 2 cidades com melhor resultado foram Campos do Jordão e Cruzeiro. Campos teve saldo positivo de 201 vagas e Cruzeiro, na região lá do Vale Histórico, teve saldo positivo de 155 vagas. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o mês de julho deste ano teve desempenho considerado pior. Em julho de 2017 foram criadas 82 vagas na região. Já neste ano, como informamos, foram fechados 130 postos de trabalho. A gente está pegando a região metropolitana do Vale do Paraíba junto com a região Bragantina. E após o jornal Vale publicar reportagens sobre novos documentos aí divulgados pela Câmara de Taubaté, que mostraram que a farra das viagens persistiu até o mês de junho desse ano, o PSL protocolou ontem uma emenda à denúncia que havia apresentado anteriormente ao Legislativo. O PSL pede que outros 4 parlamentares, Digão do PSDB, o João Vidal do PSB, Nunes Coelho do PRB e o suplente Fião Madri do PSDB, eles também têm os mandatos cassados por cometerem atos de improbidade administrativa e quebrar o decoro parlamentar. Esses parlamentares apareceram nos relatórios das viagens realizadas de junho de 2017 a julho de 2018, justamente um mês antes, na verdade, quando vieram à tona, a público, quando os vereadores souberam que iriam vir a público essas notas fiscais. Aí parece que eles começaram a se movimentar lá para não entregar mais essas notas irregulares. Pelo regimento interno, a Câmara deveria ter enviado essa denúncia inicial para análise do jurídico e convocar, posteriormente, uma sessão extraordinária para votar pelo recebimento ou não da denúncia. Porém, desde que o pedido foi protocolado pelo PSL no dia 26 de julho, a Câmara de Taubaté, já passou quase um mês, não informou se alguma medida vai ser adotada por conta desse caso. Hoje, a presidente do PSL em Taubaté, Jamila Coimbra, também deve entregar a emenda da denúncia à Polícia Civil. E na esfera civil, o caso também é alvo da Promotoria do Patrimônio Público, que analisa se os parlamentares cometeram alguma improbidade administrativa. Na atual legislatura, a reportagem do jornal Vale detectou 126 notas fiscais irregulares. Dos 13 vereadores envolvidos, 12 negam ter cometido qualquer irregularidade. O único que ainda não se pronunciou sobre o caso é o vereador Alexandre Vilela, do PTB. Já o suplente Fião Madri, do PSDB, não foi localizado. A gente teve um pequeno problema do comentário do Guilherme Codazzi, que é justamente falando sobre essa questão da farra das viagens, mas é uma reportagem, Thaís, que está movimentando muito o cenário político e é impressionante. Eu sou taubatiano e causa uma indignação muito grande e também, às vezes, o silêncio que está tendo a Câmara de Taubaté com relação a esse caso. Até mesmo alguns moradores estão pedindo também acesso. E me parece que vai ter que ter o mesmo caminho que fez o Vale, Tem que entrar na justiça para poder obter esses relatórios. Ou seja, enfim, transparência tem que haver em todas as câmaras e parece que está dificultando essa situação, Com certeza, a gente está acompanhando esse caso de perto. O nosso editor executivo, Júlio Codazzi, está batendo bastante nessa tecla, porque é um direito de todo cidadão ter acesso a esses documentos, que o jornal foi à justiça, procurar o acesso a eles. Eles foram obrigados a darem essas informações para o jornal e, no seu papel, o jornalismo ele está fazendo essa revelação,
A gente está acompanhando esse caso e espera que a Câmara se pronuncie e que os vereadores, inclusive, encontram seus meios de se pronunciar, que não sejam o jornal, mas a gente gosta de reforçar que a gente sempre está aberto a esse direito de resposta. Como você mesmo disse, a gente procurou todos os vereadores, isso foi bem explicitado no nosso site, inclusive em uma postagem que o Júlio fez. Tem as trocas de mensagens. As trocas de mensagens. Porque teve muitos boatos de que os vereadores não foram ouvidos. Exatamente. Fake news se espalharam muito na região. Às vezes até provocada, uma opinião minha, mas às vezes até provocada por pessoas ligadas ali aos políticos, aos vereadores, mas infelizmente, mas deixando bem claro que o jornal ele deu e dá a oportunidade dos dois lados serem ouvidos. Se você não consegue acessar no nosso site, e com certeza a população também já compareceu às sessões buscando isso, fizeram cartazes, estão participando ativamente dessa discussão também. Até gostaria também de voltar à questão do emprego. Como a gente mostrou na matéria do Xandu, São José dos Campos criou 127 vagas neste mês, né? A gente consegue ver que esse número ele ainda é um pouco baixo. O desemprego ainda está bem latente na nossa cidade. Ontem a gente deu uma matéria sobre as vagas que foram abertas no Arco da Inovação. São mais ou menos 300 vagas que vão ser abertas ali no ramo de construção civil. Ontem, o prefeito Felício Ramute encaminhou os currículos que foram entregues no PAT, né, que são de pessoas somente de São José dos Campos. A empresa ainda pode receber de onde ela bem entender e selecionar o que ela bem entender. Foram 7.000 currículos entregues à empresa. Somente em São José? Somente em São José. Então, a gente consegue ter, assim, mais ou menos, uma estimativa de 23 candidatos por vaga. Então, a gente até tem tentado elucidar essa questão do desemprego num documento que a gente fez sobre o Washington, mostrando a situação dele, essa jornada dele para encontrar um emprego. Então, a gente consegue ver esse desequilíbrio ainda que existe nesses exemplos, como a gente deu ontem. Muito bem. Uma nova decisão do Tribunal de Justiça determinou o corte de cargos em 4 secretarias municipais de Jacareí. Nesses departamentos estão 74 servidores comissionados que, pela determinação do TJ, precisam ser exonerados pelo governo do prefeito Isaías Santana, do PSDB, em até 120 dias. Anteriormente, a Justiça já havia determinado cortes de 60 servidores em 4 fundações ou autarquias da administração indireta do município. A alegação apresentada é a mesma. O tribunal considerou inconstitucionais trechos de uma legislação municipal que criava os cargos comissionados. A Prefeitura de Jacareí, ela afirmou que o prazo de recurso no TJ ainda não começou a correr e que as apelações serão elaboradas num período de até 15 dias após a notificação sobre esse acórdão. Aliás, o destaque também do Jornal Vale é que essa situação também é a mesma vivida aqui em São José dos Campos. Isso. E os dois em São José são sumiram, né? 280 cargos e em Jacareí são 154 que estão sendo questionados pelo TJ. Eu conversei com o Felício Ramute sobre essa questão e ele disse que ele está se unindo com o prefeito Isaías para analisar possíveis caminhos de defesa, né? Eles ainda não têm nenhuma base de defesa definida, mas eles estão fazendo essas conversas para definir um senso comum ali. Porque foram mais cidades que foram questionadas sobre cargos comissionados, não foram só São José dos Campos e Jacareí, tem mais cidades no estado de São Paulo. O que o prefeito Felício Ramute reforçou é que o número de cargos comissionados não foi questionado. Ele até reforçou também que os cargos comissionados foram até diminuídos em São José dos Campos desde que ele entrou na gestão. Então, eles ainda estão estudando. Esse caso também ocorreu em Taubaté. O prefeito Ortiz Júnior, ele fez uma modificação na lei para readequar esses cargos comissionados, essas funções. O Felício disse que
ainda estuda essa possibilidade também, não descartou também fazer uma manobra desse tipo. A gente vai acompanhar ainda qual vai ser essa defesa. Ele diz que ainda são 120 dias para se manifestar, é um prazo relativamente grande, ainda tem bastante chão. Ontem, o jornal Abre Aspas recebeu a presença do vereador Jovenil Silvério, do PSDB, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Ele foi indagado sobre uma denúncia apresentada pelo jornal Vale, de que 200 computadores que foram orçados pela Câmara de Vereadores custam 34% mais caro, né, do que os valores praticados no mercado. A matéria ela é assinada pelo editor de internet, né, do jornal Vale, o Kaique Toledo, e é ele quem comenta a reportagem. Kaique, muito bom dia para você. Olá, amigos da SP Rio. A Câmara de São José prevê pagar até 1,3 milhão, 1.300.000 na aquisição de 200 computadores para o Legislativo, com cada um saindo a mais de R$ 6.600. Com a ajuda de profissionais de TI, a equipe reportagem de Vale encontrou modelos com as mesmas especificações no mercado por preços até 34% mais baratos. O jornal Vale noticiou que o Legislativo fez uma ata de registro de preço para que eles possam comprar, durante um período, os computadores por esses valores que a gente citou. Aí, claro, o jornal Vale pegou todas as especificações que contam com máquina, monitor, Windows 10, um pacote Office, garantia de 36 meses, e foi até profissionais do mercado, profissionais especializados em TI, em tecnologia da informação, que trabalham diretamente com computadores, e pediu auxílio para encontrar esses modelos no mercado. Observando cada peça do edital, peça por peça, o Vale encontrou no mercado tradicional os equipamentos citados no edital da Câmara, que somados custariam uma média de mais ou menos R$ 4.300, R$ 4.400 a unidade, sem contar a garantia. Então o valor subiria um pouquinho, mas enfim. Então os valores encontrados pela equipe de Vale com a ajuda de profissionais de TI, mais de um profissional, a gente buscou preços no mercado tradicional aí, a gente encontrou esses valores 34% mais baratos. E a Câmara prevê comprar até 200 computadores, ou seja, o valor poderia ainda ser mais em conta ainda, as especificações, o que os profissionais de TI disseram pra gente é que as especificações no edital da Câmara, elas não estão teoricamente dentro do padrão de mercado. Na prática seria uma máquina, seria um computador bastante customizado. O que o jornal fez então? Pesquisou diversos preços de cada peça solicitada na licitação, ou seja, placa-mãe, processador, memória e outros itens específicos, além do monitor, do software Windows e daquela licença do pacote Office. Vale lembrar que são computadores com especificações muito poderosas, uma máquina potente, tem especificações bem limitadas de placa-mãe, sistema BIOS, processador, 1 tera de disco rígido, no mínimo 16 GB de memória RAM, um monitor de LED de mais de 21 polegadas e tudo mais, enfim. Então aí a pesquisa do Vale, com base nessas informações fornecidas por profissionais do mercado, por profissionais de TI no mercado, encontrou esses computadores por até 34% mais baratos. Ok? Um grande abraço a todos. Obrigado, Kaique, pelas informações. O conteúdo então está no jornal Vale, A matéria é um pouquinho antiga, é só pesquisar aí pela questão desse número, desse número divergente entre o que a Câmara está orçando e o que é apresentado no mercado. E a entrevista com o Jovenil Silvério está tanto na transmissão que a gente fez ontem, como também na nossa página lá na SP Rio+. Você consegue acompanhar o trecho em que o Jovenil Silvério, o presidente da Câmara, comenta sobre essa questão dos computadores custando quase R$ 7.000. Ele diz, o vereador Jovenil Silvério, presidente da Câmara, ele diz que ele está aberto a interferir nessa questão se ficar bem comprovado essa discrepância de preços. Como o Kaique reforçou, ele fez essa pesquisa cuidado, com profissionais. Sim. Esses computadores foram orçados novamente pelo Kaique com todas as especificações listadas na licitação. Então, claro, a gente está aberto a mostrar esses documentos para o presidente da Câmara e fico até feliz de que, se ele se comprometeu a rever essa situação... Ficou aqui que... Temos gravado isso. Está gravado.
É importante ressaltar que assim, a gente não está perseguindo. Acho que a questão é dinheiro, primeiro, é dinheiro público. E segundo, os computadores eles são usados sim, eles precisam de computadores bons, computadores competentes, né? Mas R$7.000 é um computador para quem faz transmissão online de gamers, para quem. Gente, R$7.000 é um número bem alto para computadores tops. E eles vão comprar 200, né? E ainda pode baratear. O próprio Kaique comentou que pode ainda ter essa negociação de abaixar ainda mais o valor, né? Com relação a isso. Mas que bom que está aberto e a gente possa dar continuidade a isso, porque é dinheiro, reforçando, é dinheiro público, é dinheiro meu e seu. Né? Gostaria de cumprimentar aqui a Sueli, o Joel, a Areta, a Vilma Carvalho, a Maria Paula, a Izinha, o Jorge Bernardes, o Marco Antônio, que estão todos acompanhando lá pela página do Vale. O Marco até faz um comentário aqui. Bom dia, vocês precisam fazer uma reportagem sobre as situações dos ônibus da litorânea, via Caraguá, São Sebastião e Ubatuba. Estão em péssimas condições de higiene, bancos horríveis, sujos e o pior, o ar-condicionado não funciona. Estão há semanas usando um ônibus com esse defeito, o das 10h20, com saída de São José. Pessoas passam mal dentro do ônibus. Então, fica aí a dica do Marco Antônio. A gente pode até verificar essa situação aí que ele está passando. Tá certo. Se você tem algum comentário para fazer, fique à vontade sobre qualquer assunto, sobre os assuntos que a gente está comentando aqui, e sobre demandas que você acha que não estão sendo publicadas aqui pelo Jornal Vale, pelo Entre Aspas. A gente está sempre aberto à sugestão de pauta. Obrigado aos comentários. Deixa eu só acrescentar até para o Marco Antônio. Marco Antônio, não apenas a Litorânea, a Pássaro Marrom também. São duas empresas ligadas. Né? A Pássaro Marrom também tem alguns ônibus bem precários aqui circulando na nossa região. Eu já peguei vários ônibus em que você tem que amarrar o cinto de segurança. Né? E isso você tem regras com relação ao cinto. E eu até tirei uma foto, eu lembro até de ter tirado uma foto na época de o cinto não prestar, de você ter que amarrar o cinto de segurança para poder. É um absurdo. Tem ônibus com excelente qualidade, que fazem linhas, por exemplo, até São Paulo, mas aqui na região nossa, pegando o Cruzeiro, São José Cruzeiro, essas linhas, estão alguns ônibus bem precários. Então, a gente está aberto também para receber, a gente vai entrar em contato, até uma pauta aqui, uma sugestão de pauta para a gente entrar em contato com o pessoal da Pássaro Marrom, da Litorânea, mas de fato está super importante os ouvintes, importante os internautas participarem, interagirem e dar esse retorno para a gente poder cobrar e ir atrás dos nossos direitos, né? Agora eu também, a minha indignação também, porque eu pego muito ônibus com situações precárias aqui na nossa região. E é caro, é cara a passagem. É bastante cara. E aumentou esse ano, né? É a única também, né? Você não tem opção. A Pássaro Marrom detém os direitos aí, tem uma outra, mas praticamente é ela que faz com mais horários e tudo mais, então ela tem um certo monopólio ali, enfim. Então vamos melhorar para a população. Bom, a gente vai estar encerrando aqui, mas antes da gente encerrar, vamos falar de esportes, né? O Ail Marques traz os destaques do Campeonato Brasileiro. Ail, muito bom dia para você. Olá, Rodrigo, muito bom dia aos que acompanham a SP Rio+. Olha, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeira do retorno da competição, Ceará e Santos empataram em 1-1, o Paraná ontem surpreendeu o São Paulo e acabou empatando em 1-1 lá no Dorival de Brito. O tricolor assim viu o Internacional se aproximar depois da vitória por 1-0 da equipe gaúcha sobre o Bahia lá na Fonte Nova. E aí já causa uma certa preocupação. Depois do jogo ontem, o técnico do São Paulo, o Aguirre, já disse que o tricolor precisa se recuperar rápido, já que o Internacional agora está a apenas 1 ponto do São Paulo. O Sport ontem acabou sendo surpreendido pelo América, fez uma promoção dos ingressos, o público foi bom, mas o América acabou vencendo por 2-0 jogando na Ilha do Retiro, um resultado que não era esperado pela diretoria. Já o Palmeiras venceu sob o comando de Luiz Felipe Scolari o Botafogo por 2-0 com 2 gols
do Lucas Lima, que em dado momento do jogo foi visto trocando uma ideia, sentado no banco com o Felipão. O Felipão orientando, mostrando, explicando, e no jogo ele acabou fazendo 2 belos gols. Bem, o Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 no Maracanã, pressão para cima do Loss, teve que ter a intervenção, inclusive, do presidente André Sanches, dizendo que o Loss está tranquilo no comando da equipe e que o brasileiro não é prioridade, a prioridade para o time do Corinthians é a Copa do Brasil, Libertadores também em segundo plano, portanto o torcedor corintiano agora tem que pensar na Copa do Brasil, que teve seu sorteio já definido, o Corinthians jogará o primeiro jogo contra o Flamengo no dia 12 de setembro no Maracanã, às 21h45, e fará o jogo da volta no dia 26 de setembro na Arena em Itaquera. Outro jogo envolvendo também aí equipes que estão em outras competições do Brasil, o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1-1, jogando no Rio Grande do Sul. E farpas novamente entre Renato Gaúcho e Mano Menezes. Mano, inclusive, que foi chamado aí, teve uma proposta aí da seleção paraguaia, mas que disse que neste momento não vai sair. Outra situação desse confronto foi o goleiro Fábio, que mandou um recado para o Tite. Pegou mais um pênalti, garantindo aí o pontinho importante para a equipe do Cruzeiro lá no Rio Grande do Sul. Hoje à noite teremos às 19h30 Flamengo e Vitória, com mais de 40 mil torcedores empurrando o rubro-negro carioca, que se vencer hoje também se aproxima aí do tricolor lá na liderança do Brasileirão. Atlético Mineiro e Vasco jogam às 8 da noite lá no Independência e a partida entre Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiada por conta da falta de visibilidade no aeroporto em Chapecó. Esse jogo foi transferido aí para o dia 13 de setembro. Seguindo com as informações, com isso, São Paulo lidera 42, Internacional 41, o Flamengo pode chegar a 40 se vencer hoje. O Grêmio é o quarto colocado com 37 pontos, formam aí o G4 do Brasileirão. Lá embaixo, na parte de baixo da tabela, o Vitória com 19, o Atlético Paranaense com 18, o Ceará com 17 e o Paraná com apenas 15 pontos na tabela de classificação. Pela Sul-Americana, a LDU fez 1-0 no Deportivo Cali. Outro jogo da competição, o São Lourenço fez 3-1 no Nacional do Uruguai. Você destacou, Rodrigo, o basquete masculino com o confronto entre Mogi e São José e Mogi no Lineu de Moura. E olha, notícia boa para a região também é que Pindamonhangaba vai ter uma equipe no Campeonato Paulista de basquete. Será a equipe do Rio Grande do Norte. Não vai ser em Natal, essa equipe vai ser em Mossoró, ela vai ser sediada em Mossoró para a disputa da Liga Nacional de Basquete, mas durante o Campeonato Paulista ela estará representando Pindamonhangaba na competição. É uma parceria com o Instituto Baby, do Baby, ex-jogador da NBA, que por diversas vezes aí disputou a Liga Nacional de Basquete, o NBB. Então, são essas as informações. A gente volta amanhã na programação do Abre Aspas na SP Rio+. Um grande abraço. Obrigado, Ail. Abraços. Falando então do esporte regional, Ail deu destaque aí de que hoje tem, né, o basquete aqui em São José, mas falando do vôlei, o vôlei de Taubaté, né, segue com 100% aí de aproveitamento no Campeonato Paulista. Ontem à noite a equipe venceu o Vôlei Ribeirão por 3-1 lá no ginásio do Abaeté. Isso pela terceira rodada da primeira fase do campeonato. Agora o time da região volta a jogar no sábado, quando visitou o Atibaia, a partir das 7 da noite. O próximo adversário vem de 2 derrotas dentro do campeonato. Já o São José perdeu fora de casa. O São José Vôlei conheceu a sua segunda derrota no Campeonato Paulista. Ontem à noite ele perdeu fora de casa para o SESI por 3-0 em aproximadamente 1h30 de partida. Disputada aí no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Agora o São José volta a jogar no sábado, aqui, né, no ginásio do SESI do Bosque dos Eucaliptos, quando terá outra pedreira aí pela frente, né? Ele recebe o Vôlei Renata de Campinas a partir das 11 horas da manhã. E hoje a equipe de basquete do São José tenta se recuperar no Campeonato Paulista, jogando em casa, após 2 derrotas consecutivas contra Franca, que foi em casa, e contra Corinthians fora. O São José ele tenta a recuperação hoje quando recebe o Mogi das Cruzes, no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José dos Campos, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de basquete.
O jogo também marca aí o encerramento do primeiro turno do torneio e terá entrada gratuita aí, entrada na franca para os torcedores que forem ao Caldeirão. A partida está marcada para as 8 horas da noite de hoje. Vamos encher o Caldeirão lá e apoiar o basquete que está precisando, né? Para ele poder ter forças aí para seguir no campeonato. Bom, agradecer a presença aqui mais uma vez, claro, do Zé, que sempre está conosco. A gente se encontra novamente amanhã, Zé. Amanhã. Até amanhã. Thaís, obrigado pela presença mais uma vez. Mais uma vez também Muito obrigado obrigada. pela parceria. E a gente se encontra também. Uma boa semana para você. Próxima semana tem mais e segunda-feira o nosso editor-chefe Guilherme Codazzi vai estar aqui também. Perfeito. Obrigado pela audiência, tanto você que acompanhou pelo Facebook da SP Rio Mais, como também para você que nos acompanha pelo Facebook da página do Jornal O Vale. Lembrando que o conteúdo na íntegra você acompanha depois agora em ambas as páginas e também no nosso site spriomais.com.br. Forte abraço e até amanhã.